Boa tarde. Então, o nosso tema é evolução dos computadores eletrônicos. Os componentes são a Mariana, Álvaro, eu que sou o Diego, o Lucas e a Beatriz. Então, eu vou iniciar então na origem da computação e meus colegas, na sequência, vão detalhar cada geração de computadores. Bom, a palavra computador vem do latim computare, que significa calcular. É por essa razão que os primeiros computadores a serem construídos, né, os computadores mecânicos, passa, por favor, mais uma vez. Eram conhecidos como máquinas de calcular mecânicas. E esse mecânico é por conta da composição deles, né, por engrenagens, alavancas, manivelas e etc. E lá no século XIX, nós tivemos as máquinas diferencial e analítica, que foram um marco nesse contexto, né? Ambas foram elaboradas pelo, passa por favor, pelo Charles Babbage, que é aí chamado de avô da computação. O Charles Babbage era engenheiro e matemático britânico. Ele, insatisfeito com vários erros de cálculo que ele encontrava em materiais que ele estudava, resolveu elaborar uma máquina, passa por favor, capaz de computar e imprimir tabelas científicas com logaritmos, né? Essa máquina é a máquina diferencial 1, e essa máquina tinha rodas dentadas fixadas em eixos, mas ela não foi de fato construída, porque era um projeto muito complexo e a engenharia da época não era suficiente para executar tal projeto. Aí foi feito apenas o protótipo. E aí o Charles Babbage abandonou esse projeto e seguiu para um próximo projeto, passa por favor, que seria a máquina analítica, essa sim mais ambiciosa até que a primeira. Ela seria capaz de executar uma gama maior de cálculos, seria como se fosse um computador de uso geral hoje em dia. Ela teria dois compartimentos, né, o sensor e o depósito. O depósito seria onde você armazenava os dados e o sensor seria onde você lia esses dados e executava as funções de acordo com o que era solicitado. E as instruções você inseria por meio de cartões perfurados. Novamente, essa máquina também não foi construída de fato por questões financeiras e técnicas também, e por ser um projeto complexo também. Mas mesmo não tendo essas máquinas de fato construídas, os estudos do Babbage foram essenciais e muito importantes, porque essas máquinas foram projetadas para serem programáveis. E isso foi essencial e serviu de base para a evolução da computação na sequência, né? Pode seguir, por favor. Bom, agora eu vou falar sobre a primeira geração de computadores, né? A primeira geração, né, ocorreu entre 1945 e 1955, né? Um dos nomes assim mais importantes, né, dessa geração é o Alan Turing, né? Ele era matemático britânico e ele é considerado, né, o pai da ciência da computação. E ele deu o primeiro passo, né, para a construção da máquina de Turing, né? A máquina de Turing, na verdade, ela é um modelo teórico, né, e que pode ser usada para implementar aspectos lógicos e aspectos matemáticos de um computador. E a grande maioria dos dispositivos eletrônicos hoje em dia, né, como celulares, notebooks, né, eles operam de acordo com os fundamentos da máquina de Turing, né? A calculadora também é um outro exemplo que ela opera de acordo com os fundamentos dessa máquina. Pode passar, Lucas. E aí é que eu trouxe, né, as principais características dos computadores da primeira geração, né, entre elas, né, a gente pode citar que a construção deles era baseada em válvulas, né, eles tinham cartões perfurados que eram usados como memória, né, e o principal objetivo, né, as principais aplicações dessa máquina era para o meio científico, né, e para o meio militar. E aí aqui tem alguns exemplos, né, dos computadores da primeira geração, né, o Enigma, que ele era muito usado pelos alemães, né, para criptografar mensagens,
né, o Colossus, né, que foi criado na Inglaterra e que ele era usado para decifrar as mensagens criptografadas. E aí eu acho que o computador mais famoso, né, da primeira geração é o ENIAC, né, que ele foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Pode passar. Agora falando um pouco sobre o ENIAC, né? Ele começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, né? E o principal objetivo era computar trajetórias táticas, né, que exigiam conhecimento matemático, né, com mais agilidade. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, né, e ele possuía cerca de 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas e ocupava cerca de 180 metros quadrados. E o sistema operacional dele era através de cartões perfurados, né? Então, por exemplo, para o seu funcionamento, era preciso conectar fios, utilizar sequências de chave, usar relés. Então, por exemplo, se eu quisesse somar alguma coisa, né? Eu pegava lá os fios, posicionava os cabos e fazia uma estrutura para soma. Aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer a subtração, eu ia lá, desconectava os fios, posicionava os fios de novo e fazia uma outra estrutura para fazer a subtração. Então, a cada tarefa diferente, o processo tinha que ser refeito, né? Pode passar, Lucas. E aí, entre os anos, né, de 1946 e 1953, né, esse cara aí da foto, John Newman, ele era professor, né, também matemático, e um dos criadores, né, do ENIAC, um dos construtores, né, do ENIAC, que eu falei no slide anterior. Ele e sua equipe, ele estabeleceu a arquitetura básica de um computador, né, que basicamente era dividida em três partes aí. A entrada de dados, né, que é por onde a informação é inserida no computador, o processamento e a memória, né, que trabalham juntos, tanto para processar os dados quanto para armazenar os dados processados, e a saída de dados, né, que faz a leitura armazenada na memória. Mas mesmo assim, né, com todo esse avanço, né, que teve na época de computadores, eles ainda eram muito grandes, né, como eu falei no slide anterior, e eram muito caros, né, eles tinham um custo de produção e manutenção muito elevados. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco sobre a segunda geração, que foi uma geração de 1954 a 1965, marcada pela substituição das válvulas pelos dispositivos transistores, o que revolucionaram, né, a eletrônica num contexto geral. Esses dispositivos são semicondutores, ou seja, eles conduzem a corrente elétrica de acordo com a tensão que vai ser aplicada e pode ser utilizado como uma chave, da mesma forma que um relé ou uma válvula, só que o principal ponto dessa transição foi que eles eram muito menores. Então, os computadores passavam a ocupar muito menos espaço. E, além disso, eles tinham uma característica como de não existir um tempo para aquecimento para funcionar, consumindo muito menos energia. E assim, o que aconteceu foi que o tamanho dos hardwares dos computadores diminuiu consideravelmente. Nessa geração também, foi desenvolvida a linguagem Assembly, que ela utilizava mnemônicos para representar as instruções que deveriam ser dadas às máquinas, ou seja, são utilizadas palavras ou códigos que fizessem sentido para quem estivesse programando, né, a fim de representar uma instrução que deveria ser dada à máquina, sendo que essa instrução era dada, na verdade, em código binário. Essa linguagem ela é básica e não portátil, ou seja, ela não podia ser utilizada em outros computadores, mas consumia muito menos recursos do que os recursos anteriores, né? E hoje em dia a gente, por exemplo, tem protocolos e normas para fazer essas interconexões e tal, mas na época a gente não tinha, foi uma coisa nova. E foi nessa geração que surgiu justamente essa ideia de que o software é realmente importante. Falando agora um pouquinho sobre a história, assim, né, o desenvolvimento, nos Estados Unidos a gente teve o primeiro computador transistorizado, que foi o Tradig. Ele foi fabricado pela Bell Labs para a Força Aérea dos Estados Unidos, entre 51 e 54, mas eles ainda utilizavam um circuito de válvulas para fornecer energia. Na Inglaterra também teve o primeiro protótipo
britânico, que foi o Manchester TC, desenvolvido. Ele consistia em 92 transistores, mas ele ainda utilizava válvulas. E lá em 55 que esse protótipo deu lugar à sua versão full size, com 200 transistores, mas eles também ainda utilizavam um pequeno número de válvulas, e foi só em 56 que elas foram substituídas completamente por transistores. E nos Estados Unidos aconteceu algo semelhante, né, em 1956. No MIT foi criado o TX0, que foi o primeiro totalmente transistorizado dos Estados Unidos. Ele tinha 16 bits, 3.600 transistores e uma memória de núcleo magnética, e ele foi o ponto de partida, né, para desenvolver um grande número de avanços no ramo da computação. Mais para frente foi desenvolvido o TX2, e ele contava com algumas coisas diferentes, né? Como reconhecimento de escrita e de voz, editores de texto e depuradores de código. E em 59 foi desenvolvido o PDP-1, que era um modelo comercial, dando início a essa era dos minicomputadores. Ele suportava umas palavras de 18 bits e 4K de palavras como memória principal regular. E um fato curioso dele é que ele foi desenvolvido para pesquisa científica, mas foi nele que o primeiro videogame da história foi jogado, que foi o Space War. Mas apesar disso, o custo elevado dele impossibilitou a sua comercialização, né? Mas isso foi solucionado em 1960, com o PDP-8. Ele é considerado o primeiro sucesso comercial por conta da sua inovação de barramento único, que permitia que o sistema fosse muito mais acessível e flexível do que os outros computadores da época. O barramento simples reduziu o número de componentes necessários e tornou o sistema mais barato e fácil de montar e de manter também. Opa, boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a terceira geração de computadores. Bom, depois da evolução apresentada na segunda geração, né, que foi a inclusão dos transistores, o grande salto de evolução que a terceira geração apresentou foi a criação dos circuitos integrados. E o que é um circuito integrado? É um circuito eletrônico funcional, constituído por um conjunto de transistores, diodos, resistências e condensadores, fabricados no mesmo processo e feitos com material semicondutor de silício. A criação dos circuitos integrados ela é atribuída a duas pessoas que trabalharam independentemente e simultaneamente em cima do circuito integrado, não trabalharam juntos, o Jack Kilby e o Robert Noyce. O primeiro modelo foi apresentado pelo Jack Kilby, mas ele ainda apresentava alguns problemas de funcionalidade, e pouquíssimo tempo depois, por questão de meses, o Robert Noyce veio com um modelo que consertava, digamos assim, diversos problemas práticos que o modelo do Jack Kilby apresentava. E foi o primeiro também, o modelo do Robert Noyce era feito com silício, né, que é a forma que é feita até hoje. Então acabou que a guarda ficou compartilhada da criação do circuito integrado. Bom, e quais foram as grandes melhorias e resultados que os circuitos integrados conseguiram nos avanços dos computadores? Primeiro, que foi uma diminuição de tamanho, uma diminuição do aquecimento também das máquinas, um menor consumo de energia, uma maior acessibilidade, que, como o Álvaro citou, antes os computadores eram muito usados para fins militares e científicos, agora, na terceira geração, já começou a ser mais disseminado em empresas e universidades. Também veio agora com uma maior confiabilidade, o processamento mais rápido e, por último, o maior número de operações simultâneas. Agora também eram possíveis. E, bom, o modelo que marcou muito essa terceira geração foi o IBM System 360, que foi o primeiro computador a fazer a distinção entre arquitetura e implementação. E também, enfim, foi comercialmente muito bem sucedido e influenciou o desenvolvimento de diversas máquinas que vieram posteriormente. E um outro ponto também é que o armazenamento dessas máquinas da terceira geração eram através de fitas magnéticas e disquetes, como essas que podem ver aí na imagem à direita. E, bom, agora aqui só uma curiosidade, complementando até o grupo que veio antes, esse foi o primeiro modelo de mouse que surgiu também na terceira geração.
E, bom, é isso. Dando início agora à quarta e a última geração, a gente vai ver que essa geração começou mais ou menos em 1980 e foi até a atualidade. Essa geração, ela tem um problema com a data, porque vários estudos apontam que existe só a quarta geração, mas enquanto isso alguns já apontam que existe a quinta e quem sabe até a sexta. Mas focando aqui na quarta geração, como ela surgiu, elas surgiram porque os transitores, conforme a Mari e o Lucas Vitor introduziram, eles continuaram muito fortes. E com isso houve o surgimento do VLSI, que é o Very Large Scale Integration, que possibilitou a colocação de milhões de transitores em um único chip. Com isso, a possibilidade de termos vários transitores juntos ocorreu a minimização dos computadores, ou seja, eles ficaram menores. E isso a gente pode notar até nos dias de hoje. Se a gente comparar o tamanho do primeiro computador, do primeiro celular, com o tamanho do que a gente tem hoje em dia, a gente pode ver que eles são muito maiores. Mesmo que antigamente, sei lá, uns 5 anos atrás, era muito mais comum a gente querer ter o menor celular possível. Mas hoje em dia a gente já prioriza mais uma questão da tela e tudo para uma maior qualidade do que a gente está operando. E com esse avanço dos computadores também houve uma diminuição muito grande do preço, que até o professor falou que o primeiro computador custou, assim, em média, $500 mil, e hoje em dia a gente consegue comprar um computador, um notebook, sei lá, por R$2.000. E, além disso, esses chips, contendo milhões de transitores, passaram a ser chamados de microcomputadores. E essa tecnologia a gente continua usando até os dias atuais. Agora, avançando para a era dos computadores pessoais, temos as duas principais empresas. A Microsoft com o sistema operacional MS-DOS em processadores da família x86 da Intel, enquanto a empresa Apple tem o sistema operacional macOS, que a Apple usa esse sistema até hoje e só foi sofrendo atualizações. Essas tecnologias buscam ter uma interface muito amigável e de fácil utilização, porque elas acabaram sendo direcionadas para um público normalmente que não é um público voltado à tecnologia. Isso é muito evidente na atualidade quando a gente vê a praticidade, a facilidade que seres humanos mexem em aparelhos eletrônicos como computadores, celulares, e cada interface busca ser o mais amigável e personalizável possível para as nossas ações, atendendo nossos usos, podendo ser mais gerais ou mais específicos. Por exemplo, um exemplo muito bobo, mas que é muito fácil de ver como a gente consegue personalizar os nossos computadores, nossos celulares para as nossas necessidades, que, por exemplo, a letra do celular da avó de vocês, com certeza é muito maior do que a letra do telefone que vocês usam normalmente. Isso é uma personalização voltada para um uso mais específico, para uma necessidade da pessoa, que às vezes pode acontecer que não é a sua, enfim, várias outras necessidades, né, que a gente consegue personalizando conforme nossas necessidades, deficientes visuais, conseguem variar diferentes toques, e a leitura automática, várias outras coisas. Aí, indo agora para as novas gerações, os que acreditam que existe uma quinta e uma sexta geração, determinam que a quinta geração ocorreu mais ou menos em 1990 e foi até ali meados de 2010. Visando que a quarta geração começou em 1980, a quarta geração durou uns 10 anos e a partir dali começou a quinta. E essa quinta geração, a gente teve o desenvolvimento e popularização do modelo cliente-servidor, que quando a interface ficou muito mais comunicativa, e ocorreu a proliferação das redes de computadores, porque a partir de 1990 até 2010 foi quando ficou acessível e todo mundo começou a ter um computador em casa, porque antes disso, por causa de custos e tudo mais, era algo muito mais inviável e impraticável. E agora a gente tem a sexta geração, que é essa geração que a gente vê até a atualidade, começando em 2010, com pouco desenvolvimento, e agora está sendo bem mais emergente, em grande desenvolvimento. A gente tem a geração que é marcada pela inteligência artificial, que a gente tem, por exemplo, o chat GPT, que está em alta, a Google agora acabou de lançar o chat deles também, que é outra inteligência artificial, mas uma inteligência artificial que a gente tinha, por exemplo, há alguns anos, quando a gente entra num site para fazer qualquer coisa, a gente acaba dando os nossos dados iniciais, e aí tem aquelas respostas automáticas para a gente adiantar o que a gente quer tirar dúvida para ser um serviço mais direcionado. Acaba que é uma inteligência artificial que já está sendo aplicada ali desde muito tempo e a gente acaba não dando certo valor, certa importância, associando realmente ao que é. E é isso, gente, a nossa apresentação. Muito obrigada.